Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Glória a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 12. Assim diz a palavra de Deus: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. 3 conselhos Paulo dá aos irmãos aqui em Roma, diante de tribulações, de dificuldades, diante de problemas, nessa vida secular que nós temos, e por nossa fé em Cristo, vamos sofrer perseguições. Mas diante de tudo isso, o apóstolo Paulo, ele manda aos irmãos se alegrar na esperança. Eu quero falar um pouco nesta hora para você, levando esta orientação para você sobre esperança. Qual a verdadeira esperança que nós devemos priorizar, guardar e esperar e estar ansioso para recebê-la? O que é esperança? Esperança é um desejo de realizar aquilo que desejamos. Esperança é o desejo da realização daquilo que desejamos. É esperar em algo que confiamos, em algo que foi nos prometido, em algo que estamos aguardando para receber. Isso é esperança. Então, no mundo as pessoas têm esperança também. Elas esperam em promessas e coisas e muitas vezes recebem, não é? Muitas vezes recebem o que esperam. Então, a esperança que eu quero falar para você é a esperança que Deus nos oferece, promete e nos orienta a confiar nele, aguardando para que recebamos. O apóstolo Paulo diz: alegrai-vos na esperança. Essa esperança que Paulo manda nos alegrar não é uma esperança em coisa terrena, não é uma esperança no que o homem promete, não é uma esperança no que alguém pode receber de alguma pessoa neste mundo, em nada, não é esperança em nada neste mundo. Essa esperança que Paulo nos manda a ter e se alegrar é a esperança na promessa que Deus nos fez. O Senhor Jesus, ele nos fez uma promessa lá em João 14. Ele disse: eu vou, mas voltarei para vos buscar, e aonde eu estiver, vocês estarão comigo. Então essa esperança da vinda de Cristo, e a esperança da vinda de Cristo, ela também nos acomete a vida eterna, ao gozo infindo, a vida em abundância, a vida sem dor, sem sofrimento, a vida perfeita com Deus lá nos céus, a vida eterna. Essa esperança é a esperança que nós devemos estar priorizando com ansiedade, aguardando, esperando, confiando e acreditando que a qualquer momento receberemos. É a esperança da vinda de Jesus e da eternidade com ele lá nos céus, para desfrutarmos de tudo aquilo que a palavra nos revela que vamos obter quando Jesus voltar. Um corpo glorioso, uma vida perfeita, ausência de dor, de sofrimento, de tristeza, de maldição, e isso para sempre, porque a esperança com a vida que Deus nos promete, da vida que Deus nos promete, é de uma vida de eternidade em eternidade, de gozo, de paz, de felicidade. Não haverá mais morte nem maldição. Isso de eternidade em eternidade, para sempre, um tempo infindo, eterno. Essa é a esperança que nós devemos ter. E para que tudo isso nós venhamos desfrutar, precisamos estar centralizados no objetivo primário da igreja, da esperança, que é a volta de Cristo. A volta de Cristo, para que tudo isso se realize. Então, o apóstolo Paulo, ele orienta: sede paciente na tribulação, mas diante da tribulação se alegrem na esperança.
e perseverem em oração para que vocês possam estar se fortalecendo no Senhor com as suas vidas, na presença de Deus, guardado na palavra e revestindo-se da oração para o conforto na alma diante da tribulação. Então o que eu quero dizer para vocês nessa hora? As pessoas ficam na sua esperança aqui neste mundo. As pessoas têm a esperança de receber um salário, porque trabalham o mês todinho, na esperança no final do mês receber o salário. As pessoas têm esperança em construir uma casa, comprar um carro, não é? As pessoas têm esperança em se formar, por isso que estudam, se dedicam ao estudo, né? Muitas vezes se abstêm das coisas para estudar, na esperança de se formar, alcançar uma profissão que lhe conceda um salário, né, satisfatório. E as pessoas têm esperança em várias coisas nesse mundo. Por exemplo, as pessoas têm esperança numa utopia política, onde acreditam que os governos vão melhorar a situação, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Muitas vezes fazem, mas é muito raro. E as pessoas se decepcionam com as esperanças políticas que são feitas para eles. Essas esperanças são alcançadas pelo esforço, pela dedicação das pessoas através de seus méritos. Muitas esperanças que as pessoas têm neste mundo. Por exemplo, a pessoa que tem a esperança de receber um salário mínimo, essa esperança ele recebe pelo seu mérito, porque ele trabalhou, não é? Mas eu quero dizer para você nesse momento que a nossa esperança, ela não é por nosso mérito, ela é por mérito de Cristo. A esperança de alcançarmos todas essas bênçãos que eu citei aqui no princípio, ela não é mérito nosso, ela é mérito de Cristo. Foi Cristo que nos garantiu. O que nós precisamos fazer para receber é apenas se esforçar em crer nessa esperança, confiar no Senhor, crer que Ele é poderoso para cumprir o que Ele prometeu e permanecer firme aguardando isso até o dia em que se realizará este momento, aonde se concluirá tudo e nós receberemos, não é, essa tão grande promessa que não será mais esperança, porque agora recebemos. Esperança é quando não recebemos, porque o apóstolo Paulo diz que aquilo que se vê não é esperança. Então, ainda não vimos, ainda não estamos vivendo, por isso que é esperança. Estamos aguardando. Romanos 8:24, Paulo diz, a esperança que se vê não é esperança. Porém, nós estamos aqui, nesse momento, aguardando algo que não vimos. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu e não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós, é o que nós esperamos sem ver, mas crendo, confiando, acreditando, esperando firme, sabendo que poderoso é o que prometeu para cumprir. Porque muitas vezes as pessoas prometem algo e até muitas vezes querem cumprir. Mas o problema é que nem tudo que o homem promete, ele pode cumprir, porque o homem ele não é onipotente. As coisas muitas vezes não estão na sua limitação, não estão na sua condição. Agora, quando Deus promete, Deus pode cumprir, porque Ele é poderoso para cumprir o que promete em qualquer situação, venha qualquer dificuldade, venha qualquer problema, Deus é poderoso para cumprir, porque nada pode impedir o operar de Deus, mas o operar do homem sim. Existem circunstâncias, né, nesta vida que podem impedir o homem de realizar, né, o que ele deseja, o que ele prometeu para outra pessoa. Então, por isso que a nossa esperança deve estar firme. As pessoas têm esperança nessas coisas. As pessoas têm esperança em uma vida perfeita, em uma vida em abundante, em uma vida sem falta de nada, uma vida sem doença, sem mal, sem morte, sem envelhecimento, uma vida, né, que as pessoas querem, porque o homem vive essa vida hoje cheia de maledicência, mas não foi esta vida que Deus quis para o homem. Este não foi o plano de vida que Deus quis para o homem. O homem vive hoje esta vida por sua decisão de pecar contra Deus, por sua escolha de seguir um caminho contrário de Deus, e ele adquiriu para si essa
vida cheia de dores e sofrimentos. De que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados. Mas Deus, ele convida o homem para que o homem venha para o plano de vida que ele prometeu, e até hoje ele continua prometendo, porque ele vai cumprir na vida daqueles que creem. Uma vida sem dor, sem sofrimento, sem envelhecimento, uma vida sem falta de nada, não aqui, mas na eternidade. Essa esperança ela é real porque foi Cristo que prometeu. E aquilo que ele prometeu existe, porque ele é poderoso para trazer à existência o que não existe na nossa mente, no nosso conhecimento, mas na realidade de Deus existe, porque Deus é poderoso e ele quem cria todas as coisas. E a palavra de Deus diz que Deus já tem criado um novo mundo, um novo céu e uma nova terra, onde já não existe o mar. Está se referindo ao tabernáculo de Deus com o homem, a nossa cidade celestial, onde vamos morar, o nosso endereço. Como disse Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21, porque a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo glorioso que o Senhor ressuscitou. Então, essa esperança é real, essa vida existe, esse lugar já está preparado. Quando Jesus disse, vou preparar lugar, e se eu for, voltarei para vos buscar, para que aonde eu estiver, estejais vós também comigo. Essa é a promessa que a igreja tem que estar guardando firme, sem se mover, sem desanimar, sem abandonar a perseverança e a prudência de andar no caminho que nos conduz a essa esperança. O caminho é Jesus, a vida na direção daquilo que ele nos ensinou e nos orientou a praticar e a viver e a guardar a sua palavra. Então, meus amigos aqui do Face, meus amigos do YouTube, fica essa reflexão maravilhosa para você, para mim, para nós, com essa porção da palavra de Deus nesta hora. Qual a tua esperança? Aonde está o teu coração? O que tu almeja na tua alma de prioridade? Qual a busca que no teu interior está sendo buscada? O que é que você está priorizando no teu viver? É a tua vida aqui neste mundo? É o tesouro na terra? É as coisas deste mundo físico? Qual a ansiedade no teu coração? Qual a esperança que te alegra diante das tribulações? Qual a esperança que tu estás se alegrando hoje? Porém, alegrai-vos na esperança. E a esperança que a igreja tem que se alegrar, aqueles que estão em Cristo, eles vão padecer perseguição, vão sofrer dificuldade, vão passar no estreito, vão viver dentro de aflições, mas o que nos faz suportar tudo isso é a alegria da salvação. O rei Davi, quando ele está vivendo no pecado, está praticando o pecado, ele cai, não é, por não vigiar, e aí ele começa a perder a presença de Deus na vida dele, começa a perder a alegria da promessa de Deus, e aí Davi se toca. Davi cai em si. Eu quero dizer a você, caia em si enquanto é tempo. Quando Davi cai em si, é advertido porque Deus adverte. A gente precisa ouvir e aceitar a correção de Deus e cair em si e se converter ao Senhor. E Davi, quando ele está sentindo isso, Davi, ele percebe, ele diz assim, lá no Salmo 51. Não retira de mim o teu Espírito Santo, ó Senhor, e torna a dar-me de volta a alegria da salvação. Porque Davi estava sentindo que estava perdendo a comunhão com Deus. Quando o homem está perdendo a comunhão com Deus, ele já não tem mais prazer, não dá mais ouvido, não busca mais as coisas de Deus, e o pecado começa a dominá-lo, e ele começa a dar vazão à carne, aos desejos e sentimentos da carne. Isso é um sinal de que o homem está se afastando de Deus, porque ele começa agora a perder a alegria das coisas do céu. Ele começa a perder a alegria de buscar a comunhão com Deus. Ele está mais preocupado nas coisas do mundo. Davi entendeu isso e Davi disse, Senhor, torna a dar-me, não tira de mim o teu Espírito Santo, e torna-me dar a alegria da salvação. Então, muitos já não têm mais essa alegria. Muitos já não têm mais a esperança da vida com Deus lá no céu. Muitos já não estão mais aguardando a vinda do Senhor Jesus. Estão vivendo o Evangelho em Cristo
mas só com o coração preso nas coisas deste mundo. Estão olhando para as coisas da terra e não para as coisas do alto do céu. Essa pessoa já está sem a alegria da salvação, porque quem tem a alegria da salvação, ele pode estar passando dificuldade, desempregado, doente, sendo perseguido, humilhado, oprimido, mas ele tem a alegria da salvação, ele se alegra na esperança. Dentro dele ele está dizendo: Senhor, eu estou passando por tudo isso, mas eu estou crente, creio que brevemente o Senhor estará voltando, e eu estarei com o Senhor, e tudo isso ficará aqui, e esse momento de tribulação passará, e eu estarei desfrutando do gozo de glória contigo lá nos céus. Você tem essa esperança? Você tem essa certeza? Você aguarda isso no coração? Eu quero dizer, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, do versículo 3 ao 4, dá uma lidinha lá, não vou ler para adiantar aqui o vídeo. Pedro diz que essa esperança que está guardada para nós, não está aqui, está lá no céu, aonde não tem mais, aonde não perece, aonde não se acaba, aonde não tem mais fim. Pedro diz isso na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 3 e 4, que a nossa esperança está guardada no céu. Efésios capítulo 1, versículo 3, Paulo escrevendo aos irmãos, Paulo diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Nossas bênçãos não estão aqui. O Senhor, Ele vai nos dar aqui o que nós precisamos para viver, o comer e o beber e a necessidade do dia a dia nesta vida. Mas nós devemos estar colocando nossos esforços e intenções na busca, cada dia mais, de uma vida com Deus, pela esperança que nos está reservada lá no céu, pelas bênçãos celestiais. Essa vida existe, ela está lá nos céus. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Está lá, Deus mostrando que nesta vida não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento. E o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, Paulo diz: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não chegou ao coração do homem, são as que Deus tem preparada, já está preparada, para aqueles que o amam. Quem ama a Deus, guarda, vive a palavra e continua perseverando em sua vida de fé em Deus, confiante e aguardando a promessa. Porém, meu irmão, não desanima. Não deixa as dificuldades desse mundo entristecer a tua alma, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria do Senhor em nossa vida é a promessa da salvação que Ele nos faz e nos garante por Jesus Cristo. Amém? Então, nesta hora, quem promete é poderoso para cumprir. Foi Deus que prometeu. Então devemos se alegrar na esperança, como disse Paulo. Aguardar essa esperança, onde Paulo diz a Tito 2,13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo. Paulo diz isso escrevendo a Tito 2,13. A fé dos colossenses estava nessa esperança. Os colossenses aguardaram essa esperança e Paulo diz que eles tiveram esperança naquilo que estava reservado no céu. Colossenses 1, 4 e 5. Nós devemos também ter essa esperança e suportar as aflições e as dificuldades desta vida e perseverar na fidelidade ao Senhor Jesus, guardando a sua palavra com fé, na visão dessa esperança, buscando alcançar no final a salvação da nossa fé. É por isso que nós temos que se esforçar, se alegrando. O meu esforço vale a pena, porque no final desse esforço eu alcançarei esta tão grande bênção, a salvação da minha alma e a vida eterna com Deus lá no céu. Então é isso que nós precisamos estar se alegrando nessa esperança que Deus nos fez, se alegrando com ela em nosso coração, em nosso viver. Então fica aí, meus amados irmãos e ouvintes, amigos do Face e no YouTube, essa leve e momentânea reflexão que vos dá entendimento e conhecimento para estar firme e alegres e alegrando-se no Senhor. Porém, esse que vos fala, evangelista Wellington Ramos, convida você, visita meu canal no YouTube, minha página no Face e seja abençoado com vários
materiais de instrução, de ensino da palavra de Deus, para te dar entendimento, para te dar esclarecimento. Você vai ter material apologético, defesa da fé, escatológico, falando de coisas dos últimos dias, né? Coisas dos últimos dias que estão para acontecer, onde você vai ter assuntos que falam do arrebatamento, da vida eterna, do que é o inferno, a vida após a morte, o que acontece com os que estão na eternidade, o que acontece com os que partem deste mundo sem Jesus. Eu tenho vários vídeos de instruções com esses assuntos lá no meu canal no YouTube, aqui na minha página no Face. Fica à vontade, meu irmão, busca o conhecimento, que é isso que Deus quer. Te dedica mais a buscar o conhecimento de Deus do que oferecer sacrifício de tolo e estar vivendo formalismo religioso dentro desses movimentos vãs e vazios que não edifica ninguém que vive isso. Mas seja edificado nesta hora, em nome de Jesus, com essa instrução. Fique na paz do Senhor Jesus. 21 minutos de instrução para você ser abençoado em nome de Jesus. Receba esta orientação. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai em oração.